Fala aí, pessoal, tudo beleza? Olha eu aqui de volta, vocês agora vendo o meu rosto como antes. Bom, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de frações, só que agora com outro tópico. Agora nós vamos aprender sobre a equivalência de frações. É o seguinte, duas frações, elas são chamadas equivalentes quando elas representam a mesma parte de um todo, ou seja, elas representam a mesma quantidade, só que agora escrita de outra forma, com outros números. É bem interessante isso. Bom, observe aqui ao lado como é que a gente encontra frações equivalentes. Observem, vocês têm aí 3 quartos, é ou não é? A primeira fração é 3 quartos. Observe que a gente multiplicou o numerador, que é a parte de cima da fração, e também o denominador, que é a parte de baixo da fração, por 2. Aí, quando multiplicamos 3 vezes 2, a resposta é 6. Está ali, 6. Agora, quando multiplicamos 4 por 2, dá 8. A resposta é 8. Resultado, a outra fração que nós adquirimos foi a fração 6 sobre 8, que se lê 6 oitavos. 6 oitavos é equivalente à fração 3 quartos. Como adquirimos isso? Fazendo o seguinte, a gente multiplica tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Aí observe agora que a gente obteve outra fração equivalente ainda, que foi a fração, nós multiplicamos por 3, aí fizemos 6, que tínhamos 6, vezes 3, obtivemos o 18. Mas só que se a gente multiplicou por 3 o de cima, somos também obrigados a multiplicar por 3 o de baixo também, para que a gente não altere o valor da fração, para que ela seja uma fração equivalente, ou seja, escrita com outros números, porém representam a mesma coisa. Então, multiplico por 3 o de cima, que é o numerador, e multiplico por 3 também o de baixo, que é o denominador. 6 vezes 3 dá 18, e 8 vezes 3 dá 24. Então, 18 sobre 24, que como é que se lê isso aí? É 18 24 avos. É isso aí, 18 24 avos. Então, temos aí três frações equivalentes entre si. 3 quartos, 6 oitavos e 18 24 avos. Existem aí infinitas frações, a gente pode multiplicar pelo número que a gente quiser, o numerador e o denominador, e vamos encontrar mais e 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 mais frações equivalentes. Então, observe aí. Isso é muito legal, não é? Bom, agora a gente vai ter aí uma imagem bem interessante. Veja só, a gente tem aí um circuito. Temos aí no meio dessa imagem a fração 1 sobre 2, que é a fração que nós chamamos de 1 meio. A fração 1 meio. Agora observem que sai setas desse 1 meio, descobrindo frações equivalentes a ela. Observe que sai uma seta aí, e nessa seta tem aí vezes 2. Em cima da seta tem a fração vezes 2. Aí essa fração, quando multiplicamos por 2, é claro, o numerador e o denominador também. Encontramos outra fração. 1 vezes 2 dá 2. E a parte de baixo, 2 vezes 2 também dá 4. Então temos aí a fração 2 quartos. 2 quartos é equivalente ao meio. Todas essas frações que estão aí, elas são equivalentes entre si. Se eu pegar 1 meio e multiplicar por 3, tanto o numerador quanto o denominador, vamos ter o quê? Vamos ter 1 vezes 3, 3. E 2 vezes 3, 6. 3 e 6. 3 sobre 6, 3 sextos. Se eu multiplicar por 4, vai ficar 1 vezes 4, vai dar 4. E a parte de baixo, que é 2, aí 2 vezes 4 dá 8. Vai ficar 4 sobre 8, que é 4 oitavos. Tudo isso está aí no meio, como vocês estão vendo. Tem a setinha para vezes 2,
Aí tem a setinha para vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7 e vezes 8. Tem todas essas setinhas aí que é mostrando para vocês como a gente adquire, como a gente obtém, resulta em frações equivalentes, como multiplicando o numerador e o denominador da fração pelo mesmo número. Tem também umas setinhas aí que pega um resultado e multiplica por 4, aí acha outro resultado também. Observe aí que vocês aprendem bem essa questão aí. Com esse sistema aí que vocês estão vendo, já é um bom resumo, é um baita de um resumo para a gente aprender equivalência de frações. Agora, qual é a lógica disso? Como é que a gente pode entender melhor isso aí? Porque multiplicando o numerador e o denominador ao mesmo tempo, a gente obtém frações equivalentes, que são frações que têm o mesmo valor, representam a mesma coisa, porém com números escritas de maneiras diferentes, com números diferentes. Então, vem aqui comigo, vê só essa imagem. Bom, observe nessa imagem o seguinte. Nós temos aí a fração 1/2, que é 1 sobre 2. E temos aí também a representação em figura dessa fração. Temos aí uma circunferência, partimos ela em duas partes, e pintamos apenas uma parte dessas duas. E isso representa a fração 1/2. É pegar um todo, dividir em duas partes, já que o denominador é 2. O denominador representa em quantas partes o todo foi dividido. Então temos duas partes. Se o numerador é 1, isso quer dizer que a gente apenas considerou uma parte dessas duas. Então pintamos uma. Só que agora a gente tem o seguinte. Imagina que a gente pega essa figura aí, já partiu no meio assim, agora a gente vai partir também no meio ela assim. Partimos na vertical e agora também partimos ela na horizontal. Observe que a área pintada permanece a mesma, só que agora ela está dividida em duas partes. A área pintada agora está dividida em duas partes e o todo em si está dividido agora em 4 partes. Então agora temos que fração? Temos a fração duas partes, no caso 2, de 4 partes, no caso 2 quartos. Observe que a mesma quantidade, a área pintada não foi alterada, nem o todo foi alterado. Apenas a maneira da gente escrever foi alterada. Então observe também que a fração 2 quartos é exatamente a fração 1/2, só que multiplicada por 2, o numerador, e por 2 também o denominador. Agora observe mais ainda. Agora eu vou dar mais cortes nessa fração, de tal maneira que a área pintada seja dividida em 4 partes. Olha só que legal. 4 partes agora. E essas 4 partes são as 4 partes pintadas, é claro, elas representam 4 partes de 8 partes no total. Está observando aí que na última figura tem 8 partes e 4 estão pintadas, mas observe que a quantidade de área que está pintada é a mesma. A quantidade de área que está pintada é a mesma. Apenas temos 4 partes, pintadas de 8. Então temos que fração? 4 oitavos, que é justamente, exatamente aquela fração 1/2 multiplicada por 2 e depois multiplicada por 2 de novo, ou seja, multiplicada por 4, ou até mesmo a fração 2 quartos, que é a fração do meio, multiplicada por 2, tanto o numerador quanto o denominador, e achamos a fração 4 oitavos. Então tá aí a lógica dessa questão aí que a gente pode descobrir frações equivalentes que representam a mesma quantidade. Observe que a área pintada é a mesma, então representam a mesma quantidade, porém a forma de escrever é outra forma. Então essa é a lógica, pessoal. É muito legal esse assunto, né?
Bom, fração é demais. Fração está em tudo. Tudo quanto tem parte, tem fração. Fração são partes, partes são frações. E frações tem muita coisa aí para a gente aprender, mas o básico é isso, o suficiente já é isso. Temos também frações e porcentagem, que a gente vai aprender a relação entre frações e a porcentagem. É uma coisa bem lógica também, para a gente encerrar aí o assunto de frações. Frações é muito importante e a partir de agora vocês vão ver frações em tudo. Então é muito importante esse conceito de fração, de frações, que vocês estão tendo agora comigo. Então, muito bom, pessoal. Deixa o like aí, isso é muito importante para a gente aí. E vamos juntos crescer, evoluir nos nossos conhecimentos em matemática. Show? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.